Gravando, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Mais uma aula de nutrição de monogástricos. Assunto de hoje, ácidos orgânicos, aditivos alimentares ou dietéticos, conhecidos como não nutritivos. Show aqui, como de praxe, eu vou minimizar a câmera, tudo bem? Para melhorar a nossa performance aqui, não ter nenhum problema. Vou colocar inicialmente que contextualizar alimentos mais seguros e naturais que têm aumentado essa preocupação no mercado consumidor do modo global. A Comunidade Econômica Europeia, a Comunidade Econômica Eurasiática, o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, Mercado Comum do Sul, Mercosul, Cooperação Ásia-Pacífico, entre outras agências de cooperação internacional, no caso da japonesa, que está presente no Brasil, são propagadores de normativas internacionais para redução ou proibição de antibióticos como aditivos dietéticos, melhoradores de desempenho ou promotores de crescimento dentro do contexto de produção animal, colocado num sentido zootécnico, e nós temos, então, aves e suínos como os principais modelos animais para serem utilizados para exemplificação e para justificar o porquê. Ácidos orgânicos, eles constituem uma boa resposta em termos de solução para esse setor produtivo de aves e suínos. As propriedades intrínsecas que estão associadas aos ácidos orgânicos permitem a obtenção de produtos de origem animal dentro de um padrão de biossegurança alimentar e manter uma biosseguridade dentro do ambiente de criação. Aquele efeito colateral, residual ou carencial utilizado com antibiótico, que é indesejável, então ele é eliminado. É aquela prática antiga, defasada, que hoje está proibida pela legislação, que é o uso de antibiótico como um promotor de crescimento ou melhorador de desempenho dentro da produção animal. Porque os antibióticos usados em dosagem subterapêutica, eles podem induzir um processo de seleção para resistência bacteriana de patógenos e aí trazer esses problemas indesejáveis de efeitos colaterais, residuais ou carenciais relacionados ao uso de antibióticos com finalidade terapêutica e medicamentosa, que é o permitido, que é o correto. Concluindo, essa contextualização, não se usa mais antibiótico em dosagem subterapêutica como melhorador de desempenho por causa desses efeitos negativos relacionados com a questão de saúde pública. Uma visão macro estaria nesse contexto. São probióticos, prebióticos e a associação deles, que são simbióticos. E aí nós temos agora os ácidos orgânicos como mais uma ferramenta ou estratégia nutricional envolvida na melhoria da resolução desse problema. Quimicamente, chamado de ácidos carboxílicos na alimentação animal, eles são, então, ácidos fracos de cadeia curta que produzem uma menor quantidade de prótons por molécula dissociada. Então, o seu uso inicial na indústria alimentícia, ele foi como um conservante, por essa característica de acidificação fraca, comparado com outros ácidos que são mais fortes, não trazendo problemas relacionados com a biossegurança alimentar, como eu comentei. Então, protegendo os alimentos da atividade destrutiva de bactérias e fungos, trouxe uma melhoria na qualidade dos alimentos, inclusive eles são utilizados para a produção de produtos alimentícios fermentados, e posteriormente passaram a ser usados para acidificar as dietas dos animais monogástricos em virtude da adequação àquele banimento, à proibição dos aditivos antibióticos nas dietas, devido à indução seletiva de resistência bacteriana. O ácido orgânico não dissociado, ele vai se difundir passivamente através da parede celular das bactérias, ele vai se dissociar facilmente quando o pH interno for superior à constante de dissociação, que é aquele termo químico que a gente chama de pKa, que normalmente é o que ocorre. Então, esses íons dos ácidos orgânicos, eles vão acidificar o meio intracelular de modo significativo, tornando incompatível
a sobrevivência de certas cepas ou classes de bactérias patogênicas que não toleram essas fortes oscilações ou desequilíbrio eletroquímico, porque vai ocorrer, a gente chama de depressão ou esgotamento dos mecanismos tamponantes da célula bacteriana patogênica, e acaba sendo fatal, então levando à morte, à aniquilação das bactérias. Então, essa é uma das vantagens, né, do uso de ácido orgânico, é essa característica de não trazer o efeito residual ou colateral negativo, né, mesmo sendo um antimicrobiano. Envolvido aí na seleção desses ácidos orgânicos é que ele é um ácido fraco e ele é compatível com a probiose intestinal. Então, essa é uma das grandes vantagens de se utilizar os ácidos orgânicos. É bom lembrar que os alimentos, eles contêm um pH, né, que é variável. Nós temos alimentos ácidos, temos alimentos com pH próximo da neutralidade, aí temos alimentos que são mais básicos, tá? Alimentos alcalinos. Então, isso aí é um outro aspecto interessante, porque de acordo com a combinação de alimentos presentes na dieta ou numa formulação de ração, né, a dosagem do ácido orgânico também vai mudar, bem como chama de ciclização, né, ou combinações de ácidos orgânicos diferentes, né, para poder ter um efeito satisfatório, seja como um conservante de alimentos, né, digestibilidade intestinal e modulação da microbiota no trato digestório. Bom, um outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês é selecionar escolhidos para ser utilizado como aditivo alimentar em função dessas duas características importantes ou mais eficientes, né, comprovados, né, cientificamente, que não vamos deixar de citar, falar a todo momento, a conservação do alimento, ou seja, a estocagem, a produção, a estocagem, o armazenamento antes dos animais consumirem, eu chamo de prazo de validade. Então, os ácidos orgânicos, até na alimentação humana, eles são muito utilizados. Vocês podem ler rótulos de produtos alimentícios, principalmente industrializados, vocês vão perceber que normalmente tem os chamados acidulantes ou acidificantes, né, nos rótulos, nos ingredientes da formação, da composição desses alimentos industrializados. E isso também é válido para os alimentos de origem animal. Bom, então, esses aditivos dietéticos para conservação e melhor aproveitamento dos nutrientes em alimentos para rações monogástricas, eles têm essas duas, um aditivo conservante e trazendo aqueles benefícios na digestibilidade e na modulação da microbiota intestinal. Retomando, então, a concentração de ácidos orgânicos para atuar como um conservante de alimentos, geralmente, ela é menor do que aquela que é necessária para beneficiar o trato digestivo dos animais. Então, exige-se níveis superiores de ácidos orgânicos para a efetiva ação antimicrobiana, para redução na chamada aderência das fibras bacterianas patogênicas na mucosa intestinal. Além disso, a gente tem a melhoria na absorvibilidade de certos elementos minerais catiônicos no ambiente intestinal por causa de um efeito de feedback positivo sobre a ação tamponante e secreções digestivas e permeabilidade celular voltada para o estímulo daquelas proteínas carreadoras de metais divalentes. Então, são benefícios indiretos que vão vindo de acordo com a concentração e a combinação desses ácidos orgânicos na dieta, à medida que eles são consumidos pelos animais, mesmo porque até os próprios ácidos orgânicos eles podem ser usados como fonte de energia pelas próprias vilosidades intestinais. Para você ter uma ideia, a inclusão de 1 a 2% de ácido orgânico na formulação de uma ração vai beneficiar a produtividade e a sanidade animal, que favorece a digestibilidade dos nutrientes, especialmente de proteínas, a absorção de aminoácidos, a absorção de alguns minerais catiônicos, promove a modulação da microbiota intestinal, minimiza a produção
de amônia e aminas, potencialmente causadores de desbiose, de desequilíbrios microbianos, minimiza ou faz a atenuação de micotoxinas fúngicas nos alimentos, micotoxicoses ou enterotoxemias causadas por Clostridium, por Salmonella. Então, tem uma série de benefícios como conservante e como estimulante da digestibilidade e da microbiota intestinal. Sempre lembrando, tá, que a ação, se tiver alimentos muito alcalinos, né, eles podem reduzir a eficiência do acidificante. Então, é importante que a gente faça a adequada combinação e concentração deles para que o benefício seja real ou significativo. Ácidos carboxílicos com a estrutura de cadeia curta, variando de 1 a 7 átomos de carbono no máximo. Normalmente ele gira em torno de 2, 3, 4, no máximo 5, são os mais utilizados. E para você ter uma ideia, o ácido acético, o propiônico e butírico são chamados de ácidos graxos voláteis ou ácidos graxos de cadeia curta, que são oriundos da própria fermentação microbiana intestinal, eles são ácidos orgânicos. Por isso vem a compatibilidade no uso desses ácidos orgânicos nas dietas, né? Essa habilidade do ácido orgânico em não prejudicar o ambiente intestinal, por ser um ácido fraco e ser compatível com a própria atividade microbiana fermentativa intestinal. Então, eles são componentes normais dos alimentos, né, e são gerados por essa atividade fermentativa microbiana intestinal. Então, dessa maneira, pré-requisito para ele ser utilizado com segurança dentro do contexto alimentar. Bom, aqui alguns exemplos de ácidos orgânicos que são utilizados. Tem o ácido fórmico, acético, propiônico, butírico e lático. Normalmente são produtos líquidos, tá, solúveis em água. E a gente tem o benzoico, sórbico, fumárico, que são sólidos, assim como o tartárico e o cítrico. É um produto em pó, né, que é adicionado nas formulações de rações, por exemplo, ou nas dietas. E ainda tem o ácido málico, que é mais usado na forma líquida, que também é bastante utilizado. Então, mostrando ali a coluna do pKa, que é aquela relação que ele tem com o pH do meio celular. Toda vez que o pKa for inferior ao pH intracelular, o ácido orgânico ele tem aquele potencial de dissociação que acaba sendo um efeito acidificante dentro da célula. Então, por isso que ele é um antimicrobiano interessante, por essa compatibilidade com a microbiota intestinal, de não destruir, né, não ter esse efeito colateral tão exacerbado sobre a microbiota intestinal como acontece com os antibióticos de amplo espectro. Bom, então os ácidos orgânicos livres, né, que é o termo técnico usado, ele tem ação pré-gástrica, ou seja, ser um conservante de alimentos, ou até sendo utilizado na água, diluído em água, e tem uma ação pós-gástrica, que já é o benefício sobre a digestibilidade e a modulação microbiana intestinal. Então, os ácidos orgânicos, produtos comerciais chamados de microencapsulados, eles são protegidos para que realmente ele seja liberado naquele segmento do trato digestivo onde ele é interessante de ser utilizado. Então, dependendo do objetivo do uso do ácido orgânico, ele pode ter ou não diferentes tipos de proteção, tá, de encapsulação. Então, normalmente são esterificados com triglicerídeos que propiciam essa emulsão em hidrólise pelos sais biliares, pelas lipases lá no intestino delgado, são então liberados a partir desse segmento. Ou então, pode usar sem a proteção se você quer que ele seja um conservante de alimento e já tem um efeito logo no estômago, na região gástrica, que também é um outro objetivo interessante, dependendo exatamente da espécie, da categoria animal. Então, resumindo, quais são esses benefícios? Otimizar a digestibilidade de nutrientes, ser um antimicrobiano sem indução de resistência bacteriana, manter a morfometria, a integridade dos vírus intestinais e a melhoria do desempenho ou da saúde dos animais. Esses ácidos orgânicos, eles normalmente demonstram um excelente resultado em combinações com outros aditivos, como é o caso de enzimas, de probióticos, pré-bióticos, extratos herbais ou óleos essenciais, entre outros. Então, são combinações que podem, dependendo da necessidade produtiva ou do desafio sanitário, trazer resultados promissores em função da concentração e combinação
desses aditivos não nutritivos, né, com essa outra finalidade, se ele ser um adjuvante ou um coadjuvante, no caso do ácido orgânico, né, da segurança alimentar e da eficiência digestiva e do equilíbrio da microbiota intestinal. Com essa diferente combinação de ácidos orgânicos e de concentração do produto de acordo com aquela necessidade. Seria os ácidos orgânicos na forma líquida, como ácido acético, fórmico, propiônico ou lático, né? E aqueles da forma sólida, como o benzoico, o cítrico, o fumárico e o sórbico. Então, eles são aditivados em misturas, chamadas de blends. Eles vão positivar a digestibilidade, o metabolismo, tanto proteico quanto energético, e trazer essa melhor conversão alimentar. Por exemplo, no caso de leitões na fase de creche, ele vai levar a uma menor incidência da síndrome diarreica pós-desmame, uma maior relação de altura de vilos em relação às criptas, profundidade de cripta, e aumentando a superfície de contato, que é funcional, interessante, e também deixa no passado, né, aquela antiga e proibida aditivação de antibióticos com aquela finalidade de ser o melhorador de desempenho dos animais. Então, esse é um dos pontos que a gente considera como um dos mais importantes, utilização de ácidos orgânicos. Primeiro, né, é um estímulo da secreção de mucinas com a melhoria da barreira epitelial intestinal, junto com os probióticos, da melhoria das mucinas e defensinas das células de Paneth, as mucinas das células caliciformes, estão ajudando naquelas junções firmes, aquela impermeabilização seletiva, né, com relação aos patógenos. Então, essa é chamada de resiliência das junções firmes da mucosa intestinal. É uma maneira de fazer aquela primeira proteção, permitindo que apenas os nutrientes de interesse sejam absorvidos com maior eficiência e velocidade, enquanto as bactérias patogênicas elas estão sendo ali combatidas, né? Evitando, tem permeabilidade, link gut, que nós comentamos, a hiperpermeabilidade, que é nociva tanto para a integridade dos vírus quanto da enterotoxemia, né? Então, esse é um ponto positivo da associação de ácidos orgânicos com probióticos, tá? Uma associação interessante. Um outro ponto seria a estimulação de substâncias antimicrobianas. E aí, no caso, o ácido orgânico também é um coadjuvante do probiótico, tá? Porque o ácido orgânico ele tem essa compatibilidade com a probiose, semelhantes àqueles ácidos graxos de cadeia curta, carboxílicos, produzidos pelos probióticos, né? O ácido acético, propiônico, butírico, valérico, isovalérico e assim por diante. Então, isso favorece que as bactérias probióticas promovam aquela exclusão competitiva das bactérias patogênicas. Ela, além do ácido orgânico, ainda tem as bacteriocinas, microbiano natural da probiose, né, dos probióticos, em relação aos patogênicos. Então, isso ajuda a integridade dos enterócitos, das criptas, dos vírus, ou seja, ela mantém a eficiência, a funcionalidade e a integridade do epitélio, da mucosa intestinal, onde tem nos animais monogástricos a principal função do intestino delgado está relacionada com digestão e absorção de nutrientes. Então, ao inibir a adesão de patógenos nas velocidades intestinais, seria um dos principais benefícios chamados de pós-gástrico. A gente tem outros benefícios que são gerados pelos ácidos orgânicos, por exemplo, quando se recomenda o uso de acidificante na fase do pré-desmame de leitão, né? Porque a produção do ácido clorídrico ainda é insuficiente para manter a acidez gástrica protetiva naquela transição maternidade-creche. Então, no período de aleitamento, as bactérias láticas mantêm um certo nível de imunidade ali razoável, satisfatório, mas a mudança para dieta com base vegetal, tipo milho e farelo de soja, já começa a se criar o risco de uma proliferação de micro-organismos que pode desencadear um transtorno digestivo ou até situações de morbidade, levando à mortalidade dos animais. Então, um ponto crítico e estressante, essa transição pré-desmame e pós-desmame, maternidade creche de leitões, por exemplo, que é bastante estudado. Então, a proposição dos ácidos orgânicos é no sentido de ajudar a manter essa acidez gástrica, né? Melhorar a digestibilidade, estimular a secreção de tamponantes de enzimas digestivas lá no intestino delgado e auxiliar na absorção de nutrientes, além do seu efeito antimicrobiano de prevenir
as enteropatias causadas principalmente por Escherichia coli e colibacilose, né, que é comum, a gente convive normalmente com coliformes fecais, né, com Escherichia coli, com colibacillus, né, mas existem basicamente, a grosso modo, 3 linhagens de Escherichia coli, né, que são preocupantes nesse sentido, né. Uma não é, né, que a gente convive normalmente, mas tem uma outra linhagem que é intermediária e tem uma terceira que é extremamente perigosa, né, que são os principais problemas de enterotoxemia. Então, assim, o modo de ação dos ácidos orgânicos é importante, é essencial da gente entender, tá? Então, por que usar o ácido orgânico, como é que ele age, né? Então, você, guardando essa informação, já consegue justificar muita coisa, muitos procedimentos ou tomadas de decisão envolvendo ácidos orgânicos. Vamos colocar aqui nessa ilustração, tá? É o trabalho do Gautier, 2005, tá? Bem facinho de achar na internet. Então, está aqui. Ele chama isso de processo ativo de esgotamento e morte bacteriana. Primeiro, tá? A absorção celular. Como o ácido orgânico ele tem essa facilidade de permear a membrana celular, né, na forma não dissociada, que ele se combina ali com peptídeos glicanos ou então com as lipoproteínas da membrana celular, e ele consegue se difundir com uma certa facilidade, por causa que a gente está chamando isso de compatibilidade com a probiose. Então, ele atravessa facilmente a membrana celular, por exemplo, uma bactéria, e aí lá dentro ele vai se dissociar, é aquela relação do pKa com pH intracelular. Então, ele se dissociando, né, por ser um ácido fraco, ele se dissocia também com facilidade, e esse radical dissociado, tá, ele vai ter uma ação no citoplasma da célula e no núcleo da célula, porque ele vai atravessar também a membrana nuclear da célula, influenciando ou alterando aquele processo de tradução e transcrição de material genético. Então, quando é que ele começa a ter esse efeito? Né? Quando ocorre o que a gente chama de esgotamento de tamponantes para a retirada de prótons. Desestabiliza a homeostase iônica ou gradiente eletroquímico da célula, por causa dos íons de hidrogênio. Os íons de hidrogênio vão, então, acidificar, vão reduzir o pH, a bomba sódio-potássio TPase vai tentar, com um carregador de membrana, jogar isso para fora, mas vai chegar um momento em que vai ter esse esgotamento tanto do sistema tamponante quanto da energia da célula. Lembra que a bactéria é unicelular. Então, o esgotamento energético e do sistema de tamponamento vai fazer com que haja a lise, né, a destruição da integridade da membrana. E, com isso, né, a célula bacteriana acaba morrendo, no caso aí do patógeno. Essa ação da bomba sódio-potássio ATPase no processo ativo, sobrecarregado, né, ele vai promover o esgotamento e a morte bacteriana. Então, por isso a concentração do ácido orgânico é tão importante, né? Os diferentes tipos de ácidos orgânicos e a concentração deles é que vão realmente promover o efeito, né, ou não, de acordo com o nível de inclusão da dieta, que a gente tem esse efeito. Um bom argumento para vocês explicarem, né, justificarem, melhor dizendo, por que os ácidos orgânicos são tão preconizados como conservantes de alimentos e porque eles são utilizados em estratégias para o trato digestório dos animais, né? Como é o caso dos leitões que eu citei, tanto na questão da acidificação do estômago, naquele momento onde ele não tem maturidade fisiológica ainda, né? Que ele está mais sensível, mais suscetível à contaminação do ambiente ou dos alimentos, e posteriormente, quando já é um jovem adulto, apesar do trato digestório já estar fisiologicamente apto, né, ele ainda tem benefícios adicionais voltados para a melhoria da digestibilidade ou da modulação da microbiota intestinal. Então, assim, esses benefícios combinados, né, eles vão, então, sustentar a adoção do ácido orgânico no contexto de produtividade e segurança alimentar na exploração zootécnica, certo? O que seria um melhorador de desempenho animal? Seria um promotor de crescimento, conceito de aditivo alimentar não nutritivo. Então, o melhorador de desempenho pode ser um composto quelante intracelular, que seja essencial ao metabolismo, ou pode ser um otimizador da absorção de nutrientes, ou então um modificador da capacidade fisiológica
do animal, o modulador do ecossistema microbiano, um mitigador ou redutor de micro-organismo patogênico. Estão vendo que são algumas características, alguns argumentos constantes quando a gente está falando de simbióticos, como a gente está falando de ácidos orgânicos. Então, melhorador de desempenho são substâncias que promovam esses benefícios, ou seja, esse contexto destaca o uso do ácido orgânico, porque ele é adicionado em pequena quantidade, tá, na dieta ou na ração, com a finalidade de melhorar o desempenho, a performance ou a saúde dos animais. Então, normalmente, no contexto zootécnico, a gente fala muito em ganho de peso qualificado, conversão alimentar, em viabilidade de progênie ou características que são avaliadas para você mostrar, para saber qual é o tipo de ácido orgânico ou qual é a concentração mais interessante. Por exemplo, você tem uma ideia dos alimentos, alguns tipos de alimentos terem competição entre humanos e animais, né, que geram uma necessidade de seleção para que haja, vamos assim, desvencilhar, né, desonerar atividades zootécnicas. Então, assim, há um interesse em subprodutos, coprodutos agroindustriais para a nutrição de animais monogástricos, apesar da sazonalidade, das variações de composição química, bromatológica ou a predisposição à contaminância em função da manipulação do ambiente onde é gerado esse tipo de subproduto agroindustrial, para fugir dessa competição entre alimentos humanos, para alimentação humana e animal, né? Então, um subproduto do beneficiamento de grãos que não é usado na alimentação humana, ele passa a ser interessante para a alimentação animal. É só lembrar do trigo, né, onde tem o grão refinado que vira farinha branca, que é para a indústria de panificação de massas, é o que a gente acha no supermercado, e os farelos, que são subprodutos, né, daquele beneficiamento, o farelo de trigo, no caso, é usado de uma maneira ampla, né, e bem diversa e frequente na formação de rações para animais. A mesma coisa com arroz, né? Tem um arroz que é polido, parbolizado, que vai para a alimentação humana, e tem o farelo do arroz, né, que é um alimento interessante que vai ser utilizado nas rações dos animais, no contexto zootécnico. Então, que podem ser, esse caso do subproduto agroindustrial, tem um bem legal que é chamado de farelo úmido de glúten do milho. Tá? Quando tem o processamento para extração do amido do milho, né, e sobra o germe e o glúten ali. Essa possibilidade, né, de ter um produto fermentado, é aí que entram os ácidos orgânicos, né? Isso se chama farelo úmido de glúten. É um produto fermentado que ele é interessante, além da característica nutricional, ele traz consigo ácidos orgânicos. Para você ter uma ideia, no campo, essa é uma prática mais comum na região sul e sudeste do que na região norte e nordeste. Lá se trabalha muito com silagem de grão úmido de milho. A silagem de grão úmido de milho é interessante porque ele é uma silagem do grão, não é da planta, tá? É uma silagem do grão, só do grão. E ele é conservado por fermentação anaeróbica. Então, ele favorece as bactérias láticas, tem uma concentração boa de ácido lático, no caso, entre outros ácidos orgânicos, e para conservação daquela massa ensilada. E, posteriormente, quando os animais consomem, né, essa silagem de grão úmido do milho, ele vem também com um bom aporte de ácidos orgânicos que vão trazer esses benefícios que nós estamos comentando agora. Então, de quais são os principais, os mais utilizados. Então, vou começar com o ácido benzoico. Eles são ácidos usados como fármacos, têm o maior poder antimicrobiano comparado com os outros ácidos orgânicos. E eles são usados em tratamentos contra até distúrbios respiratórios, além dos gastrointestinais ou articulares. Então, assim, aquela capacidade do ácido orgânico de ter uma facilidade de permeabilidade celular. Adjuvante do metabolismo, ter uma ideia da concentração do ácido benzoico em relação à incidência de diarreias em leitões. Com a concentração de 0,5 e 0,75% da dieta, já tem uma redução e até neutralização da incidência de diarreias nos leitões. É interessante falar em aditivo alimentar, né? Que a concentração é muito baixa quando se coloca para ter um benefício, comparado com a inclusão de alimentos e ingredientes. 0,5% da formulação é 0,5 quilos em 100 quilos, ou seja, 500 gramas. Então, o outro é o ácido fórmico, que ele atua contra bactérias do tipo Colibacillus, aquelas cepas mais patogênicas de Escherichia coli,
e salmonela. Então, é usado em silagem de grão úmido, que eu comentei com vocês, né, na alimentação de aves e suínos, em esquema industrial, em escala comercial de grande porte. Pelo fato do ácido fórmico, aquele agregado de ácidos orgânicos do alimento, ele é um constituinte natural, né, e tem uma alta compatibilidade com a saúde do animal. Então, quando tem essa combinação do ácido orgânico fórmico e fumárico, e até aliado com um ácido inorgânico, que é o fosfórico, eles acidificam e conservam os ingredientes e as rações, eles vão estimular a secreção digestiva e beneficiar a probiose intestinal. Especialmente esse efeito preventivo contra a colibacilose, salmonelose e até a campilobacteriose, que é um outro que aparece constantemente com problema de intoxicação alimentar. O ácido propiônico na indústria de panificação da alimentação humana, um acidulante, um acidificante ou conservante. Então, ele tem uma maior ação antifúngica, tá? E menor bactericida. Tá? Não é que ele não tenha, é que a principal é com relação aos fungos, né? As micotoxicoses. Tá? Dentro do contexto animal, bem eficiente naquela questão da manutenção da integridade dos vírus intestinais e também no metabolismo energético. Então, os próprios enterócitos, que são as células que cobrem os vírus, né? Eles utilizam o ácido propiônico reduzido a propionato, né? Ele vai a succinato e entra no ciclo de Krebs e ali ele pode gerar energia. Tá? Ele vai gerar ATP dentro da mitocôndria. O ácido propiônico ele é altamente compatível porque é um dos ácidos orgânicos produzidos naturalmente dentro do ambiente intestinal, da fermentação da fibra, que o ácido propiônico ele é um precursor da gliconeogênese. Né? Ele auxilia na manutenção da glicemia dos animais. Com ácido propiônico traz um maior rendimento de carcaça, de redução de coliformes intestinais, na questão da digestibilidade e da modulação da microbiota intestinal. Bom, o ácido fumárico, veja a quantidade incluída na dieta, 0,15% na dieta de frango de corte, diminui a mortalidade e aumenta a rentabilidade em termos de carcaça, né, relação carne-ossos. Então, essa dosagem, ela varia muito com o tipo de ingrediente, né, podendo variar de 0,1% a 1%. Então, se tiver com a combinação de alimentos mais alcalinizantes, né, é preciso uma maior concentração de ácido fumárico para ele realmente fazer o seu efeito naquela dualidade, tanto um conservante quanto um melhorador da eficiência digestiva ou microbiana do animal. A melhoria do ganho de peso e da conversão alimentar de leitões. Percebam que a melhor conversão alimentar, o menor valor, é a melhor conversão alimentar. Ou seja, um animal consome menos alimento e tem um melhor ganho em peso vivo. Então, perceba que a combinação de ácido fumárico e propionato de cálcio é a melhor resposta em termos de desempenho desses leitões na fase de crescimento ali inicial. Eles são vistos assim como energizantes e atuam como conservantes de alimento. Então, a característica básica de permeabilidade celular, né, aquela facilidade de dissociação. Eles têm esse poder ionizante, ou redução do pH intracelular, como um dos principais justificativas para a sua ação, mitigando a contaminação bacteriana e fúngica alimentar, e ajudando na acidez gástrica e nesse feedback positivo nas secreções digestivas e intestinais. Então, melhorando a integridade das vilosidades, a disponibilidade de nutrientes, e estimulando as bactérias probióticas. Bom, e aqui a produção de ovos, tá? 3 ciclos de produção de ovos, mostrando o benefício do ácido fumárico em termos de produção e de peso dos ovos. Normalmente na concentração de 0,75%, 0,5% a 0,75%, ele tem os melhores resultados. Bom, e aí o ácido cítrico, tá? O ácido cítrico de baixo custo e alto benefício. Tá? Por isso ele é um dos mais utilizados, inclusive na indústria farmacêutica. Estou vendo aqui, sem querer fazer propaganda, mas só para ilustrar a questão do antiácido, dos produtos comerciais aí, tá? E aqui um galãozinho, tá, de ácido cítrico, trazendo o limão, né? Você lembra, ácido cítrico, você lembra logo de frutas cítricas, né, do limão, que aí, nesse caso, em grande quantidade, já voltado para a questão da industrialização de alimentos para animais. Então, ele é um eficiente conservante alimentar, tá? O ácido cítrico, um ácido orgânico, e também é um estimulante digestivo. O ácido orgânico, ele ajuda na acidificação estomacal
e aí aquele bolo alimentar acidificado, quando entra no duodeno e é identificado pelos quimioreceptores, faz o feedback positivo na secreção digestiva, ou seja, aumenta a produção de bicarbonato de sódio, aumenta a produção de tampão fosfato, aumenta a secreção das enzimas pancreáticas e, por isso, então, ele é chamado de positivador da eficiência digestiva. Então, os ácidos orgânicos a gente pode colocar dessa maneira. São antifúngicos, bactericidas, que podem ser usados na água, no alimento, ou então voltado para um benefício no trato digestivo, que vão fazer essa positivação nas vias metabólicas e otimização nutricional. Tá tranquilo? Uma prática que é muito comum em canil, que é venda de filhote, né? E às vezes, querendo ser muito ganancioso, querendo ganhar muito, querendo vender os filhotes prematuramente, né? Precocemente. Isso aí cai exatamente nesse contexto de não ter o trato digestório amadurecido fisiologicamente, não ter bem estabelecido, bem estabilizada a microbiota intestinal e acabar tendo problemas de morbidade, né? Então, e até levando à mortalidade de filhotes, né? No caso de canil comercial, por exemplo. Você imagina animais de pedigree, né, que tem um alto valor agregado, né, na questão da reprodução, você começar a ter perda de filhotes nas lojas terceirizadas, por exemplo, em virtude de uma falta de discernimento, de conscientização de como é importante esse manejo do pré- e pós-desmame dos filhotes, né? Então, cai bem nesse contexto de probióticos combinado com ácidos orgânicos, né? Eu acho bem interessante, que é a associação com a questão do bem-estar animal, né? Você vê como as coisas estão interligadas, né? Essa interatividade interdisciplinar ou multidisciplinar, né? Como é importante olhar o sistema imunológico, a nutrição, o comportamento, né? Tudo relacionado, né? A gente segmenta as áreas de conhecimento para poder entender melhor, né? Mas tudo acontece de uma maneira muito dinâmica, vamos colocar assim, né? Holística. Síndrome do intestino inflamado, né? Que é muito comum em cães e gatos, tá? E um dos disparadores dessas síndromes do intestino inflamado, que são problemas diarreicos, transtornos digestivos, um dos gatilhos é essa questão da alimentação e esse manejo de desmame, tá? Que nessa fase precoce, né, ainda inicial de crescimento, ela pode ser fatal, né? Da morbidade para a mortalidade é um pulo, né? Então, por isso é importante tomar muito cuidado. Nesse montagem de cenário, vou fazer um comentário sobre a questão da agricultura orgânica e agroecológica, que tem aumentado muito devido à valorização desse tipo de produto, tá? Agropecuário. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, grãos, né, produzidos em sistema orgânico, no sistema agroecológico, voltado para a produção, por exemplo, de aves, né, nesse sistema orgânico agroecológico. Né? Então, tanto o frango quanto a galinha poedeira. Então, a gente pode até trazer a questão da galinha caipira, né, ou colonial. Então, você evidencia que no sistema de produção com qualidade distinta existente na avicultura industrial, textura da carne, a renda de pequenas propriedades, né? O custo da alimentação ainda é o que pesa mais. Aquele jargão, ele realmente é predominante, tá? Então, essa busca por matérias-primas alimentares que minimizem, né, ou faz a desoneração desse tipo de produção, sem prejudicar o desempenho zootécnico, sem afetar as características, as prerrogativas dessa criação animal, né, dessa atividade zootécnica, né, tem ainda o milho. O grão do milho, ele continua tendo um grande impacto nutricional e financeiro. Então, a silagem de grão úmido de milho que eu comentei com vocês, ela pode ser fornecida nesse sistema, né? Então, desde que o milho seja orgânico, ele pode entrar na produção orgânica. Desde que o milho seja produzido dentro dos pré-requisitos agroecológicos, ele também pode ser utilizado. É o que é predominante. Então, a silagem de grão úmido, ela é muito interessante de ser adicionada na alimentação desses animais, porque vai trazer esse benefício dos ácidos orgânicos, né, dentro da massa ensilada. Lembra que a silagem de grão úmido de milho é só o grão, não é a planta.
tá? Então, ele vai melhorar a integridade dos vírus intestinais, vai trazer aquela positivação da microbiota intestinal, melhorar a eficiência digestiva. Então, consequentemente, né, o desempenho, o rendimento de carcaça, a produtividade de ovos, né, ela vai ser aumentada ainda trazendo o benefício da biossegurança alimentar, né, da biosseguridade. Então, a evidência científica para a técnica da ensilagem de grão úmido consiste na conservação anaeróbia de grãos de cereais após a maturação fisiológica na colheita. Teores de umidade em torno de 30%, 25%, 30% do grão. Então, a estratégia propositiva para melhorar o índice produtivo dos animais, tá? Atribuindo seu potencial como fonte de ácidos orgânicos, né? A maior digestibilidade, especialmente na questão proteica e energética. E aí, como a gente está falando de milho, obviamente, a digestibilidade do amido glicêmico, tá? Então, apresenta um menor custo de produção comparado com um grão seco, né, aquele convencional, porque dispensa algumas etapas de limpeza e de secagem, ou seja, do beneficiamento dos grãos, né? Então, assim, maximiza o uso da terra, né, na situação agrária, né, porque antecipa a colheita em algumas semanas, né, do milho, para fazer essa silagem do grão úmido, e ainda evita perdas por ataque de pássaros, de fungos ou outras pragas, né? Então, essas pesquisas constataram que é possível substituir até parcialmente ou até totalmente o milho convencional da ração desse tipo de atividade zootécnica por silagem de grão úmido de milho, por exemplo, a fase inicial de frango ou então a fase inicial de postura de ovos, sendo que normalmente níveis em torno de 50% de substituição do milho convencional pela silagem de grão úmido são os que trazem os melhores resultados em termos de desempenho, de rendimento, né, de frango de corte e de galinha poedeira. Então, a evidência científica no sentido dessa adequação desse produto é muito interessante. Então, isso aí eu gostaria de deixar registrado aí para vocês, que num momento onde você se depare com uma circunstância, uma situação dessa, né, pensar no benefício do ácido orgânico é bem interessante. Tá joia? Show! Valeu, pessoal!